Espírito de Deus tudo aquilo que necessita. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, segunda carta aos Coríntios no capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós temos um compromisso com o Senhor, e o compromisso que nós temos com o Senhor, como seus filhos, é de testemunhar, é de proclamar a palavra, é de levar essa palavra, que é a palavra de Deus, a palavra de salvação, em todos os lugares, em todos os lugares. E o Senhor tem nos dito isso, o Senhor tem nos orientado, a igreja no mundo inteiro, e nós não temos nenhuma dúvida que muito em breve o Senhor voltará. Mas nós cremos também que antes da segunda vinda de Jesus, a igreja será arrebatada. Aleluia. Quando a gente participa de um momento de louvor e adoração como esse, a vontade que a gente tem é de continuar. Agora imagine como será lá na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, o meu pai era muito desentuado. O meu pai era desentuado demais, demais. E ele cantava baixinho, e quando a gente foi crescendo, a gente foi tendo entendimento. Então ele contou lá a história dele, que era uma história realmente que tocou na gente. E depois que meu pai partiu, o Senhor me deu uma visão tremenda. Um lugar imenso. E mais uma vez era como se eu estivesse voando. E olhando para aquele lugar é como se fosse uma arquibancada, tivesse pessoas e mais pessoas, e todas aquelas pessoas estavam celebrando e louvando ao Senhor. E teve um dado momento que foi parou, e eu olhei, e o Senhor me deu a visão de meu pai louvando assim. Lá ele é entoado, lá ele celebra ao Senhor. Eu vou dizer para você, não tenha nenhuma dúvida, que o seu ente querido em Cristo, ele está celebrando ao Senhor. Ele está celebrando ao Senhor, aguardando somente o toque da trombeta, quando aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, e nós, aqueles que estivermos vivos, seremos imediatamente transformados, receberemos um corpo glorificado, e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ah, meus amados irmãos, quem fez essa promessa, e quem garante essa promessa, é o Espírito Santo de Deus, o Deus eterno, o Deus que não esquece, o Deus que não falha, o Deus que cumpre a sua palavra. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo justo. E o trabalhar do Senhor, Ele trabalha para que sejamos transformados de glória em glória. Aleluia. Eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite, na nossa breve meditação. 2 Coríntios capítulo 3, somente o versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amém? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Rosto descoberto, nada a ser escondido, tudo às claras. O Senhor nos conhecendo, o Senhor nos vendo como nós somos, e nós vendo uns aos outros como realmente nós somos. Ah, irmãos, isso é tremendo. Agora, irmãos, é preciso lembrar que no período da velha aliança, o problema não estava na lei, mas o problema estava nos homens que não conseguiram cumpri-la. O resultado era escravidão, morte e condenação. Agora nós estamos no período da nova aliança. No período da nova aliança nós somos convertidos, ou seja, o Espírito de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convertidos, libertos e transformados progressivamente na imagem de Cristo. Aleluia. Eu falei hoje de manhã que Deus é tremendo, Deus é tão maravilhoso. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe do amanhã, Ele sabe do depois de amanhã. Eu gosto de pensar que o Senhor está nos esperando amanhã. Eu gosto de pensar que Deus está esperando a gente no próximo ano. Eu gosto de pensar que Ele está lá na nossa frente. E o Deus que conhece todas as coisas, aquele que conhece as nossas falhas, os nossos defeitos, consequentemente as nossas imperfeições, Ele é tão fiel, Ele é tão justo. É como se Ele estivesse dizendo assim: eu vou dar um voto de confiança para você.
Você pode viver, você pode fixar o olhar em meu filho. E eu tenho certeza, isso aí é palavra humana, né? O Senhor dizendo, eu tenho certeza que você vai se permitir ser transformado, você vai aceitar o trabalhar do meu Santo Espírito, e você vai ser transformado de glória em glória, e você vai se parecer cada vez mais com o meu filho amado. Aleluia! Oh, que coisa tremenda! O trabalhar de Deus na nossa vida, irmãos, ele é intenso, ele é contínuo, ele é transformador. Deus não faz qualquer coisa simplesmente por fazer, não. Tudo do Senhor é planejado, tudo do Senhor Ele faz com muito amor, Ele faz com perfeição, Ele nos criou em perfeição, irmãos. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas a opção que os primeiros homens fizeram foi da desobediência, e aí veio a imperfeição, nos tornamos imperfeitos. E o empenho do Pai eterno em nos transformar à imagem de Cristo e esculpir em nós o caráter de Cristo depende da nossa disposição, determinação e perseverança em procurar viver conectados com os princípios bíblicos. Eu não sei dizer outra coisa, irmãos. Eu só sei dizer que nós precisamos verdadeiramente estar conectados com os princípios bíblicos. Um dos grandes comentaristas das Sagradas Escrituras, ele diz que sob a antiga aliança, somente Moisés subiu ao monte e teve comunhão com Deus, mas sob a nova aliança, todos os cristãos têm o privilégio de desfrutar da comunhão com o Senhor. Aleluia! Nós desfrutamos da comunhão com o Senhor. Olha só, em Cristo Jesus, Deus nos deu a prerrogativa de sermos feitos seus filhos amados. Filhos por adoção. Eu costumo dizer que os filhos adotivos, eles são filhos duas vezes. Primeiro, eles são filhos porque os seus pais assim o desejaram. E segundo, eles são filhos do amor, porque seus pais os amaram e os amam tanto quanto fosse um filho nascido do seu próprio sangue. Agora imagine, nós somos filhos, vou dizer o termo, por adoção. E o Senhor nos fez seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ele entregou o seu Filho unigênito para vir ao mundo. E ali no Calvário, Deus fez do seu próprio Filho pecado e maldição, para que sobre nós fosse derramado da justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Eita, que coisa tremenda! Já pensou? O Senhor derrama continuamente sobre nós, pecadores, da sua justiça e santidade proveniente do seu próprio trono. Aleluia! O tanto que Ele nos ama, o tanto que Ele espera de cada um de nós, irmãos. E outra coisa, Ele não desiste de ninguém. Quando Jesus estava ali no Calvário, estava levando sobre si os pecados, as dores, as iniquidades de toda a humanidade. Oh Deus, tremendo e maravilhoso. E o Senhor dá a oportunidade a todos para que possam ter um encontro com Ele, para que possam ter a sua vida transformada. Sabe, meus amados irmãos, eu entendo que precisamos pensar e verificar qual tem sido a nossa escolha diante de uma pergunta que sempre faço a mim mesmo: até onde estamos dispostos a nos deixar transformar? Eu fico perguntando, Múcio, até onde você está determinado e disposto a deixar o Senhor lhe transformar? Quantas vezes nós dizemos, porque eu herdei isso da minha família, porque na genética tal. Oh, irmãos, em Cristo Jesus nós temos que herdar tudo que é do Pai eterno. Aleluia! Aquele que é perfeito, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos amou primeiro, aquele que continua nos amando. E o poder transformador operado pelo Espírito Santo de Deus respeita a nossa vontade. Irmãos, Deus não aceita absolutamente nada que venhamos a fazer para Ele, se não for de todo o nosso coração. Eu não sei porque no momento de louvor e adoração, você adorou, você louvou e adorou, ou porque você deixou de louvar e adorar. O que eu posso dizer é que não existe absolutamente nada que o Senhor não possa transformar. A última palavra sempre será a palavra do Senhor. E diante do Senhor, diz o texto bíblico, que até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Glória a Deus. E nós recebemos do Senhor da verdadeira paz.
a paz que não encontramos em lugar algum, a paz que somente o Senhor pode nos dar. E essa paz é uma paz interior que ela transporta, ela transborda de uma maneira tal que alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, irmãos, isso não é mérito nenhum do homem, isso é nada mais, nada menos do que o amor, do que o poder de Deus sendo realizado, sendo concretizado na vida daqueles que estão em Cristo, que verdadeiramente querem ter uma nova vida. Aleluia. Irmãos, quanta coisa. E a receita para que nos tornemos semelhantes a Cristo consiste em resistir ao pecado. Então, se resisto ao pecado, conheço a vontade de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Se você resiste ao pecado, você conhece a vontade de Deus, e o Senhor nos dá todas as condições para que possamos resistir ao pecado. Pastor, mas todas as vezes eu caio, e nesse mesmo batente, nessa mesma situação. Então você apresenta diante do Senhor. Se você sempre cai no mesmo lugar, passe a andar por outro lugar. Jesus ensinava, o Espírito Santo ensina. Jesus curava, o Espírito Santo cura. Jesus confortava, o Espírito Santo conforta. Jesus dava a palavra de sabedoria, o Espírito Santo dá a palavra de sabedoria. O Senhor Jesus nos fazia lembrar do Pai, dos compromissos que temos com Ele. O Espírito Santo também nos faz lembrar. O Espírito Santo é Deus habitando em todo aquele que tem a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador. E a presença do Espírito Santo em cada pessoa é para sempre, não é por algum tempo, não é por um tempo determinado, mas o Senhor veio para ficar, e para ficar eternamente. Irmãos, a palavra do Senhor é válida sempre. É por isso que Jesus Cristo declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A palavra do Senhor nunca passará. Um dos resultados de estar com Cristo é que nosso futuro não irá refletir o nosso passado. Uma das maiores bênçãos e maravilhas, vou repetir, de estar em Cristo, é que o nosso futuro não vai refletir o nosso passado. Eu vou dizer que o nosso presente e o nosso futuro não vai refletir o nosso passado. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, todas as coisas ficaram para trás. Então em Cristo nós passamos a ter uma nova vida, com novos hábitos, novos desejos, novas palavras, novas atitudes e a visão da nova criatura. Então significa o quê? Que nós temos grande satisfação em estar na presença do Senhor. Significa que queremos e temos alegria em estar vivendo sob a perspectiva da eternidade. O Senhor é aquele que nos sustenta. E eu gosto de repetir as palavras de Jesus quando Ele voltou para o Pai. Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra dada lá no passado é palavra para o presente hoje, é palavra para o futuro da igreja. O Senhor permanece conosco sempre, sempre. O que está preocupando você? Agora, quando a gente para pensar, a gente vê que o que a gente tem é muito pouco. Nós temos somente esse momento agora já é um segundo momento, agora já é um terceiro momento. Então nós temos que estar diante do Senhor com o seguinte propósito: Senhor, eu quero viver cada momento para o louvor da Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver em todos os momentos para o louvor da Tua glória. Nós não podemos dizer o que faremos amanhã. Eu não sei como estarei amanhã, irmãos. Eu não sei, você também não sabe. Mas eu oro ao Senhor: Senhor, se for para sair da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, me leva antes. Porque eu não sei viver longe do Senhor. E quando a gente experimenta estar na presença do Senhor, a gente experimenta um viver diferente. A gente passa a ter a percepção da vida, do valor que é a vida. Nós entendemos que quando Jesus se entregou lá no Calvário, quando Ele declarou: Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito, lá no texto bíblico diz que Ele bradou:
ele não falou fraquinho não, ele bradou, significa, ele falou firme, ele falou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali nós morremos com ele, mas quando ele ressuscitou o terceiro dia, vitorioso, com as chaves da morte e do inferno, nós ressuscitamos com ele, para que pudéssemos viver uma nova vida. E quando ele ora ao Pai, antes dele se entregar ali no Calvário, ele diz: Pai, eu não peço que o tire do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A ação divina está disponível para todos, com o mesmo poder, com a mesma intensidade e com a mesma determinação. Então isso significa que compete a cada um de nós que estamos em Cristo definir o grau de santificação que desejamos aplicar em nossa vida. Então, até que ponto? Cada um se pergunta: até que ponto eu estou determinado a deixar que o Senhor me transforme? Até que ponto? Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. Nós temos as dificuldades de cada dia, e Jesus já nos preveniu sobre isso. No mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. De outra feita, o Senhor declara lá em Mateus, que basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia as suas dificuldades. Então significa que eu não tenho que me preocupar além da conta com o dia de amanhã. Se o Senhor permanece comigo, se o Senhor permanece conosco, em todo o tempo, aconteça o que acontecer, a presença do Senhor é garantia de todo aquele que está em Cristo Jesus. O que é que o homem pode nos fazer? Tirar a nossa vida física? Isso aqui é apenas a nossa morada, é temporal. Nós somos espírito, aleluia. E o Senhor dá a cada um espírito novo. Não é um espírito reencarnado, mas é um espírito novo. Então significa que nós somos imortais. Tivemos um início, mas não teremos um fim, aleluia. Para onde iremos? Algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, eu tenho certeza absoluta que irei para um lugar muito bom. Sabe por quê, pastor? Porque Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas o Senhor Jesus nos diz lá, talvez o texto mais conhecido do povo de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa crer? Crer não é simplesmente acreditar. Crer significa: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele lá no Calvário levou todos os meus pecados e iniquidades, eu creio que quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para viver uma nova vida. Então essa vida que eu vivo não me pertence, pertence a Ele, e eu preciso viver a vida que pertence a Ele da melhor maneira possível, aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E aí o Senhor, através do apóstolo Paulo, nos faz lembrar lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Eita Jesus, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Não é a santificação segundo o conceito do mundo, mas é a santificação segundo o conceito divino. E a santificação segundo o conceito divino você conhece, você sabe. Eu vou repetir: é rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, como natural, mas que a palavra de Deus nos adverte, nos mostra que não é normal, que não é natural. Aleluia. Agora, gente, o que é que a gente pode fazer com aqueles que conhecem a palavra de Deus e insistem em viver do seu modo, da maneira que lhes satisfazem? Aqueles que esquecem deliberadamente que Deus é santo, justo e revela a sua ira contra toda a impiedade e perversão dos homens. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17: pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. O justo viverá pela fé. Eu disse no primeiro culto, na abertura do culto, eu disse que a palavra que o Senhor estava mandando
Era a palavra para que não tenha medo. Amém. Mandando para mim e para você: não temas, não tenha medo. Ele diz: eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Não tenha medo. É preciso então confiar no Senhor. É preciso depositar essa confiança naquele que não decepciona, naquele que não chega atrasado, mas naquele que cumpre a sua palavra. Aleluia. Irmãos, a pureza de Deus é tão absoluta, de forma que não pode contemplar o mal. Deus é justo em todas as suas obras. Sendo justo, não inocente o culpado. Sendo justo, julgará a todos com justiça. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele é o justo e fiel juiz. Ele é aquele que nos sustenta com a sua mão direita vitoriosa. É aquele que planejou o melhor. Você não nasceu simplesmente por nascer. Você não é o resultado de uma grande explosão. Não, eu nasci, não, você nasceu porque Deus programou, Deus planejou que você nascesse, aleluia. E Ele planejou detalhadamente a sua vida, imagine isso. Eu gosto de pensar nisso. Somente em Cristo nós somos purificados de todos os nossos pecados. O que não podíamos fazer, Deus fez por nós em Cristo Jesus. Ele veio ao mundo como nosso substituto. E ali na cruz Deus fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos os homens. Ali no Calvário Ele levou os pecados, a iniquidade, as dores de toda a humanidade, até daqueles que a gente não gosta, sim. O propósito do Senhor é que todos venham a conhecê-lo e tomar a decisão de viver eternamente em sua presença. É por isso que o Senhor nos confiou a grande missão, que é de proclamar essa palavra em todos os lugares, proclamar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Eu tenho dito para os irmãos que a maior pregação não é aquilo que falamos, mas é a maneira como vivemos. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Fixe o seu olhar em Cristo. Sabe por quê? Porque se você olhar para a esquerda ou para a direita, se você olhar para A ou para B ou para C, você vai ver falhas, rapaz. Fixe o seu olhar em Cristo. De vez em quando eu encontro alguém e digo: onde é que você anda, como é que vai? Pastor, porque eu vi a vida de fulano e a vida dele não é correta, e como é que ele está na igreja? E você pensa que a igreja é para quê? As portas da igreja estão abertas para todos. Aqui vem pessoas que estão em toda e qualquer situação. Alguns desesperados, alguns como último lugar. Alguns que querem um compromisso com o Senhor, outros que não querem um compromisso com o Senhor. Mas sabe, irmãos, a palavra nos ensina que o joio está junto do trigo. Só que o joio e o trigo têm suas raízes entrelaçadas. E quem pode tirar o joio de junto do trigo é somente o Senhor. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fixar o nosso olhar em Cristo e continuar marchando, ajudando um ao outro. Eu tenho dito que nós não somos como o exército impiedoso que marcha para a vitória final, deixando seus feridos à margem da estrada. Não, igreja. Para a gente cuidar, não é fácil. Para jogar pedra, a gente joga pedra andando, correndo, deitado, sentado. Mas para a gente cuidar, a gente tem que se baixar. A gente tem que pegar. A gente tem que tratar das feridas. E quantas vezes aquelas feridas são tão terríveis, tão horríveis, que nós só suportamos porque o Espírito Santo nos faz suportar. Mas é preciso lembrar que aquela situação com que aquela pessoa estava ou está, Jesus também morreu por ela. Jesus também dá uma nova vida para que ela possa verdadeiramente procurar viver para o louvor da sua glória. Então esse é o nosso papel. Amados irmãos, é por isso que a gente tem clamado ao Senhor, para que verdadeiramente a igreja do Senhor no Brasil
continue com liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. O Deus eterno, Ele faz separação entre o homem e o seu pecado. A palavra nos diz que Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Em Cristo Jesus, nós estamos completamente quites com a lei e a justiça divinas. Não devemos mais nada. Não devemos nos esquecer que Deus não somente nos designou para a glória, mas está determinado em nos transformar à imagem do Rei da Glória. Ele quer transformar você, meu irmão, quer transformar você, minha irmã, à imagem do Rei da Glória. Então, se o Senhor entregou o seu filho lá no Calvário, Ele entregou a sua própria vida, Ele continua trabalhando no nosso viver. Então, meu amado irmão, rejeite tudo aquilo que vem e que é contrário aos princípios bíblicos. É o Espírito Santo que vai falando com você. Por maiores que sejam as vantagens, diga não. Quando você lembra disso, o que é que vem à sua mente? A maneira como você está vivendo, as escolhas que têm sido feitas, os planos para o ano de 2023. Mais uma vez eu repito que o projeto eterno de Deus é nos transformar à imagem de Cristo e esculpir em nós o caráter de Cristo. Aleluia. Ele quer fazer o mesmo comigo, com você, com todos nós. Nós sabemos que no momento em que declaramos a Jesus, somos imediatamente justificados. A justificação vem de cima para baixo, é para todos, é igual a todos, mas a busca da santificação é pessoal, é com cada um. A igreja no terceiro milênio, a igreja contemporânea, não pode esquecer da palavra, dos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. A igreja contemporânea não pode esquecer de que o Senhor nos ama, mas a igreja contemporânea precisa estar sempre lembrada que Ele é o justo e fiel juiz. Ele não vai amar mais a mim do que a você, ou a você mais do que o outro, não. Ele ama a todos por igual. A mente da gente, talvez a gente não consiga entender isso, como a gente não consegue entender a eternidade de Deus, aquele que nunca teve início e nunca terá fim. A nossa fé precisa estar firmada na fidelidade de Deus. Abraão creu que o Deus Criador não poderia deixar de cumprir as suas promessas. Aleluia. Mesmo que aos olhos humanos todas as possibilidades tenham cessado com relação às promessas de Deus em sua vida, não desista. Não desista. Não desista de caminhar na presença do Senhor, aleluia. Em nome de Jesus, igreja, nunca desista, nunca desista, Ele vai cumprir. Deus continua no controle, mesmo que você não possa fazer absolutamente nada. Agora, por favor, quando fala dessa história de Deus, Deus está no controle, não esqueça que nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Amada igreja, para refletir a glória do Senhor, tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não vai refletir a glória do Senhor simplesmente dizendo eu quero refletir a glória do Senhor. Tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus eterno, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Aquele que sem pecado algum, Deus o fez pecado, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E ali no Calvário, eu gosto de lembrar disso, Deus podia ter feito duas coisas: tirar seu Filho santo e puro daquela morte terrível,
ou dá as costas para o seu próprio filho. Se o Senhor tira o seu filho do Calvário, todos nós estaríamos condenados à morte eterna. Morte eterna não é desintegração, morte eterna é separação eterna do Deus Criador. Então, o Deus eterno deu as costas para o seu próprio filho, para que pudéssemos ter vida, e vida em abundância. É isso. É isso que o Senhor faz, é isso que o Senhor tem feito. Então, se você quer refletir a glória de Deus, jogue fora a murmuração, jogue fora a mentira, jogue fora a imoralidade, jogue fora a injustiça, jogue fora a idolatria, jogue fora o egoísmo, jogue fora o adultério, jogue fora o homossexualismo, jogue fora a roubalheira, jogue fora a corrupção, jogue fora a fraude. 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 18 a 20. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. Essa palavra está sendo dada para mim e para você. Essa palavra está sendo dada para a igreja do Senhor. Essa palavra não está sendo dada para quem está de fora. Essa palavra está sendo dada para mim e para você. Aleluia. Eu preciso encerrar. Jamais nos esqueçamos de que o agir divino tem um propósito de trabalhar no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, para que o nosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Evangelho tem que impactar, o Evangelho tem que incomodar. Por quê? Porque causa impacto, porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, estamos tão acostumados com a nossa vida, aos pecados, eu vou usar o termo de estimação, misericórdia. A palavra de Deus, ela traz o confronto. Sabe por quê? Porque o propósito do Senhor de operar na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Se a palavra não impactar, está havendo alguma coisa. Você não veio aqui para ouvir uma palavra para você sair daqui muito bem. Você veio para ouvir uma palavra e sair daqui muito bem para hoje, amanhã, depois e depois. Uma palavra de transformação, palavra de impacto, que você percebe a sua situação e o Espírito de Deus convence você do pecado, da justiça e do juízo. Meus amados irmãos, quantas vezes aquele que está em Cristo pensa assim: não, o Espírito Santo está trabalhando na vida do ímpio, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está trabalhando na nossa vida também. Nunca esqueça de uma coisa: o nosso velho homem tem que ser mortificado. Mas eu estou em Cristo, pastor, eu sou uma nova criatura, é verdade, mas o velho homem, ele tem que ser mortificado. Sabe por quê? Porque se o velho homem pudesse ser morto, nós não pecaríamos mais. Mas mesmo em Cristo, como uma nova criatura, nós pecamos, só que nós não conseguimos mais, não podemos mais ter comunhão com o pecado. Mas pecamos, continuamos pecadores. Então tem que mortificar o velho homem. Sabe por quê? Porque quando a gente não mortifica o velho homem, ele se levanta pior do que antes. Oh, glórias ao nome de Jesus. Para refletir como espelho a glória de Cristo, é necessário guardar o coração. O Senhor diz: filho meu, guarda o teu
coração. A palavra também nos diz: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deixa eu falar uma coisa: teu coração está cheio de quê? Da política? Do rancor? Da mágoa? De que o seu coração está cheio? A palavra nos ensina que a gente tem que encher o nosso coração de Deus, tem que encher o nosso coração da palavra, porque diz que o que a boca fala provém do coração. Na hora do grande aperreio, o que é que a palavra vem para você? Qual é a palavra que vem para você? Louvado seja o nome de Jesus, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Senhor, Senhor, em nome de Jesus, me sustenta, Senhor, me segura, Senhor. Eu não vivo para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a tua vontade. É assim que você faz. Será que eu tenho feito assim? Aí a gente percebe que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele é contínuo e crescente, e ele vai acontecer enquanto estivermos aqui na terra. Amém? Segundo lugar, para refletir como espelho a glória de Cristo, é necessário fazer a diferença onde quer que estejamos, diante de toda e qualquer circunstância. Aí você lembra o texto que está lá em Malaquias 3,18, então todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí? Está sendo assim? Quase sempre o Espírito de Deus está dizendo para mim: você quer fazer assim? Eu digo: não, Senhor, eu quero fazer o certo, porque eu não posso subir aqui para falar para você alguma coisa que eu não tenha vivido, que eu não esteja vivendo. Quando os médicos me desenganaram e disseram que não tinha mais jeito para a minha vida, eu aprendi que o Senhor tem a última palavra. E eu me lembro, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, que eu fiz uma oração e eu disse assim: Senhor, em nome de Jesus, me deixa ver os meus filhos crescerem. Senhor, eu quero ver o meu filho Murilo crescido com seus filhos, eu quero ver minha filha Suzane crescida com seus filhos, eu quero ver minha filha Mirtes crescida com seus filhos. E esse Deus é tão maravilhoso, que eu pude contemplar tudo isso, e o Senhor dá muito mais do que isso. Eu tenho contemplado os meus netos, e daqui a alguns meses vou contemplar a minha primeira bisneta, aleluia. Sabe o que é isso? É a bondade de Deus. Ele nos dá muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente imagina. Pensa aí, como é que você está vivendo? Em terceiro e último lugar, existem mais, eu só separei 3, para refletir como espelho a glória de Cristo. É preciso manter o nosso olhar fixo nele, como diz o texto bíblico, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Para frente e para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas olhar para frente, para o alto, não significa que não estaremos vendo aqueles que estão ao nosso lado, não. Sabe, irmãos, você sabe às vezes o que é que a pessoa precisa? Ela só precisa às vezes de você chegar assim e dizer: Deus te abençoe. Eu aprendi isso, você sabe que eu aprendi. Todas as vezes que eu escrevo, que eu me comunico com alguém, eu falo: Deus te abençoe. Às vezes a pessoa não precisa nem da palavra, precisa somente que você chegue junto e dê um sorriso. Eu não sei quantas pessoas você cumprimentou ao entrar aqui nesse santuário.
Eu tenho saudade do tempo que ficava à porta com o pastor Murilo e a gente ficava cumprimentando cada pessoa que estava no culto. Hoje nós não podemos fazer isso, por uma questão óbvia. Mas deixe-me dizer uma coisa para você. O inimigo da nossa vida, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem uma arma terrível, e nós temos que estar acordados. O inimigo tem usado, sabe o que? O medo. O medo para dominar as pessoas. O medo para dominar multidões. O medo para dominar um país. Olhe para a frente, olhe para o alto. Se queremos viver com Cristo, se queremos passar a eternidade na presença do Criador, então nós temos que colocar nossa fé em ação. Pastor, o senhor não se preocupa com nada? Quem disse a você? O senhor dorme bem toda noite? Quem disse a você? O pastor é um solitário. Não é um pobrezinho, coitadinho, não. É um solitário. O pastor não pode compartilhar tudo, nem mesmo com a sua mulher, com a sua esposa. Mas compartilha com o Senhor. Eu sou do século passado, irmãos. Eu gosto de dizer isso. Eu nasci no ano de 1955. Estou com 67 anos bem vividos. Que você possa fixar o seu olhar em Cristo. Que você possa permitir o agir do seu Espírito Santo. Que você possa entender que a transformação operada por Cristo somente será finalizada quando chegarmos diante dele. Não esqueça que as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. A decisão de ter a Jesus como Senhor e único Salvador fará sempre a diferença em nossa vida. Sempre. Você está sendo convidado por Deus para viver uma nova vida. Mas nessa nova vida não será uma vida de perfeição. Deus não... Presente, é interessante. O Senhor não nos diz assim: não vou dar de presente para você e você vai ter uma vida no mar de rosas. Negativo. Mas tem uma coisa: Ele garante a presença dEle, aleluia. A graça de Deus é maravilhosa. A graça de Deus não impede que a gente peque. A graça de Deus não impede que a gente enfrente lutas e aflições. A graça de Deus não impede que a gente adoeça. Mas a graça de Deus nos assiste. A graça de Deus nos assiste na enfermidade, em toda e qualquer situação. A graça de Deus nos assiste, aleluia. Essa graça imensurável nunca nos deixa. Louvado seja o nome de Jesus. Você está sendo convidado mais uma vez a viver essa nova vida. E essa nova vida, para ser vivida em Cristo, é preciso que você, de coração, você diga: eu quero, eu aceito. Você pode até dizer assim: sabe, Deus, eu não estou nem entendendo direito esse negócio, mas eu quero ter a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Sabe, outros dizem assim: eu não cheguei ainda nesse estágio. Não tem nada disso, irmãos. Primeiro eu vou arrumar minha vida. Minha vida está muito desarrumada, tem isso, tem aquilo. Calma. Eu vou apresentar a você alguém que é especialista em arrumar vidas. Aleluia! É o Senhor, nosso Redentor, que age através do seu Santo Espírito. Ele quer arrumar a sua vida. Ele quer fazer tudo novo no seu viver. Mas é preciso que você diga de coração: eu quero, eu aceito. Ele vai entrar, Ele vai habitar e Ele quer reinar. Significa que nós
cada um de nós, cada um vai estar dando a Ele toda a liberdade para agir em todo o nosso ser. Você quer isso? Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor.